O andar 23 da Valença Corporate Store já estava quase às escuras, quando Lia Moretti repetiu, num sussurro que só ela escutava: "Não posso perder esse trabalho." As telas apagadas refletiam o próprio cansaço, pilhas de pastas conferidas 2, 3 vezes. Assinaturas checadas, nomes padronizados. Não era perfeccionismo sem motivo. Havia aluguel batendo a porta, contas em fila e a remessa mensal que enviava aos pais em Santa Marinha. Na moldura sobre a mesa, uma foto da diretora Silvia Montaldi, ao lado do lendário Arthur Vilela. Cabeça do Grupo Valença, exibia aquele sorriso econômico e o olhar de quem atravessa defesas. A reportagem pendurada no quadro dizia: "O homem que nunca falha." Lia soltou um riso curto. Eu por enquanto mal acerto o caminho do café. No elevador espelhado, a imagem dela se multiplicou. 25 anos. Postura arrumada. Salto barato machucando o calcanhar. Roupa simples, que custou quase um mês de moradia. No térreo, mármore, vidro e silêncio de fim de expediente. O segurança cumprimentou com simpatia. Primeira a chegar, última a sair, hein? Primeiro dia, ela devolveu, tentando soar leve. Do lado de fora ao ar, tinha o peso elétrico que antecede tempestade de verão. A parada de ônibus ficava a 3 quadras. Se apressasse o passo, talvez escapasse de uma baldeação que atrasaria a volta em 40 minutos. O ronronar discreto de um sedã preto chamou a atenção. Vidros escurecidos, motor ligado. O vidro baixou devagar, revelando só o contorno de um rosto masculino ao volante maxilar firme. Terno escuro moldado ao corpo, mãos seguras no volante. "Boa noite", ela arriscou. "É o transporte executivo da empresa? Ouvi dizer que existe para quem sai tarde." O silêncio durou o suficiente para mexer nos nervos. Então a resposta surgiu. Grave, contida. "Sim." "Para onde?" Lia hesitou. "Campo Claro, Zona Leste." "É longe." "Se for problema, eu pego o ônibus." Um relâmpago rasgou o céu. "Entre", ele disse, destravando as portas. A chuva veio como uma cortina, densa, imediata. O interior do carro parecia outro mundo. Couro claro. Detalhes em madeira fosca. Perfume sutil de sândalo. "Desculpa molhar", murmurou, secando a manga. "Não se preocupe, o semáforo ficou verde." "Primeiro dia?" ele perguntou, como quem comenta o tempo. Tão óbvio assim, para quem observa. A curva foi feita com precisão de quem conhece cada desvio da cidade. Qual área? Secretaria da Silvia Montaldi. Marketing. Um enrijecer quase imperceptível atravessou os ombros dele. Exigente. "Eu aprendo. Por que tanto esforço?" A pergunta pegou Lia sem armadura. "Minha família precisa. Santa Marinha é pequena. Depois que meu pai se machucou na lavoura, ficou difícil." Nova Aurora parecia caminho possível. Pelo retrovisor, 2 olhos castanhos seguraram os dela um instante. "E o Grupo Valença?" "Estrutura impressionante", respondeu. "Muita engrenagem girando ao mesmo tempo." "E Arthur Vilela?" Ele soltou como quem joga uma pedra no lago. "Só o vi em matérias e numa foto no corredor. Prefiro formar opinião vendo, não ouvindo." A tempestade travou avenidas. Ele foi costurando rotas alternativas, como se desenhasse a cidade de memória. "Você conhece bem Campo Claro", comentou. "Conheço Nova Aurora." Devolveu, sem ênfase. Pararam diante do edifício amarelo de 4 andares, uma lâmpada única tremendo sob a ventania. "Obrigada pela carona. Salvou minha noite." A água caía como um muro entre o carro e a portaria. Um impulso atravessou Lia, antes de qualquer cálculo. Sobe para um café, é o mínimo. Com essa chuva, a menos que precise voltar já para a empresa, a máscara de compostura do motorista cedeu 1 milímetro. Surpresa genuína. "Um café?" Então, 3 lances de escada pareceram mais longos do que nunca. Corredor com tinta gasta, cheiro de comida ecodepassos. "Desculpa a falta de elevador." Ela tentou suavizar o constrangimento enquanto revirava a bolsa em busca das chaves. "Sem problema", ele garantiu, serenidade deslocada naquele cenário. A porta 302
se abriu. Sala e cozinha, no mesmo cômodo. 2 quartinhos, um banheiro. Tudo simples, tudo em ordem. Uma coxa colorida feita pela mãe cobria o sofá, de 2 lugares. A mesa de centro era um caixote pintado com cuidado. Uma plantinha sobrevivia na janela. Entra, não repara. Ele percorreu o ambiente com os olhos sem pressa, sem julgamento. Como prefere o café? Preto, sem açúcar. O coador de pano ritual, herdado de casa, encheu o ar com um cheiro aconchegante. Sua colega não está? Rita faz plantão à noite no hospital, respondeu Lia. O visitante se aproximou da parede de fotografias. Santa Marinha? Perguntou, tocando com o olhar uma imagem em que Lia e os pais sorriam em frente a uma casa térrea banhada de luz dourada. Aniversário de 50 do meu pai, ano passado. Parecem felizes, disse com uma entonação sem piedade nem pena. Simples, mas felizes, com o que tem. Sentou-se no sofá, o terno caro, destoando do tecido gasto. O primeiro gole rendeu um fechar de olhos breve, aprovação silenciosa. Faz tempo que não tomo um café desse jeito. Segredo da minha mãe. Jamais usar sabão no coador. Só água. Seu nome? Qual é? Lia percebeu, finalmente, o absurdo de ter trazido para dentro alguém, de quem não sabia sequer o primeiro nome. Arthur. Ele respondeu, com uma pausa mínima que poderia ser nada menos ou tudo. E você é a Lia. Ela sentiu. Quanto tempo dirige para o Grupo Valença? Ela arriscou. Ele bebeu outro gole. Mediu as palavras. O suficiente para conhecer mais do que supõe. Motoristas veem o que ninguém admite. Lia comentou, meio rindo, meio séria. Observam quando as máscaras caem. O canto da boca dele desenhou um sorriso verdadeiro pela primeira vez. Perspectiva interessante. Um trovão sacudiu a janela. A luz piscou 2 vezes e ficou. Preciso ir, disse ele, levantando-se. Começo cedo. Eu também. Chego antes das 8 para revisar o que ainda não entendi. Dedicação é rara, ele comentou. Não é dedicação, é medo de falhar. Ela confessou. Sem graça. Você não vai falhar, Lia. Não soou como encorajamento vazio. Soou como certeza. Como tem tanta certeza? Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão para ser Arthur no batente. Ele se virou. Até amanhã, Lia Moretti. A porta fechou. E ela ficou no meio da sala, com a sensação nítida de que algo tinha deslocado o eixo da própria vida. Manhã limpa. Depois da tormenta. Lia acordou antes do alarme, o estômago em nó, entre expectativa e nervosismo. Na cozinha, Rita levantou a sobrancelha ao ouvir a história. Transporte executivo para novata? Estranho. Tem certeza de que era só motorista? É. O que ele disse? Isso não impede que seja outra coisa, retrucou a amiga, meio brincando, meio séria. 2 conduções depois, Lia alcançou o saguão. Crachá no pescoço, elevador até o andar 15. O corredor estava vazio. Ao passar pela porta entreaberta do gabinete de Silvia, ouviu vozes. É impróprio. Arthur. Estava chovendo. Silvia. O sangue de Lia gelou. Arthur. O timbre era o mesmo da noite anterior. As peças se encaixaram como um soco. Não era um motorista qualquer. Era o próprio Arthur Vilela. A pressão subiu num golpe. Ela recuou para desaparecer. O salto estalou no mármore. O diálogo cessou. Tem alguém aí? A diretora indagou. Lia travou. A porta abriu. Silvia, impecável. Mediu a novata com olhos que sabiam pesar palavras. Cedo assim, Moretti? Vim revisar procedimentos, diretora. Não queria interromper. Entre, Silvia cortou, abrindo espaço. Lá dentro, junto à janela, Arthur Vilela vestia um terno cinza escuro, que acentuava a imponência discreta. O olhar dele encontrou o dela sem surpresa. Bom dia, Lia, senhor Vilela. Ela conseguiu dizer, a voz mais fina do que gostaria. Vocês se conhecem? Silvia injetou incredulidade, calculada na pergunta. De ontem, respondeu ele.
como quem tira o peso do ar. Oferece carona chovia. Lia apresso-se. As palavras atropeladas. Achei que fosse o motorista. Ele não me corrigiu. Eu é que não me identifiquei. Arthur assumiu. Por quê? Silvia quis saber. Às vezes é bom ser tratado como pessoa, não como cargo. Silvia recompôs a postura. Temos pauta até às 9. Moretti, ao trabalho. Lia saiu, o coração em galope. No corredor, um rapaz de blazer, Caio Ribeiro, do Digital Menos, apareceu com naturalidade solar. Você é a nova da diretoria? Bem-vinda à insanidade. O ramal tocou na mesa de Lia. A voz formal se apresentou. Teresa Baluiz. Recursos Humanos. Compareça às 10. Sala 1204. O estômago dela afundou. Segundo dia, Iaraki. A mente disparou. Demissão, transferência, advertência. Sala envidraçada, mesa oval, vista alta de Nova Aurora. Teresa Baluas. Cabelo prateado num corte exato. Ternura zero no timbre. Justiça no olhar menos. Abriu uma pasta. 2 dias de casa e um encontro atípico com o CEO começou. Neutra. Lia tentou explicar, mas a frase seguinte desmontou os piores cenários. Você não veio para ser desligada. Veio para saber que foi transferida ao escritório executivo. A partir de hoje, assistente pessoal do Sr. Vilela. O papel atravessou a mesa. Números que tiram o ar. Aumento de 170%. Benefícios, estrutura de apoio. Por que eu? Lia arriscou. Porque você foi a primeira, em anos, a tratá-lo como alguém comum. E porque ele acredita na sua integridade. O telefone tocou. Teresa atendeu, ouviu, desligou. Ele quer falar com você agora. 18º andar. O canto envidraçado do prédio parecia flutuar sobre a cidade. Paredes claras móveis. Sem ostentação. 2 obras abstratas. A única grandeza era a vista. Obrigado, Teresa, disse Arthur sem se virar. Quando ficaram a sós, ele encarou a sala inteira e só então orientou o olhar para Lia. Sente-se. Ela obedeceu. Explicaram a mudança. Ele perguntou. Explicaram que o senhor me quer por perto. Falta entender o porquê. Direta, ele comentou. Aprovando. Preciso de alguém que me diga a verdade quando todos acham mais fácil concordar. Ela respirou. Ontem o senhor escolheu não ser quem é. Impulso. Admitiu. Eu vi você no saguão, calculando o céu, ônibus, chuva. Quis falar com alguém da empresa sem filtro. E quando aceitei seu café, foi a primeira vez, em muito tempo, que me ofereceram algo, sem esperar nada. Ele saiu de trás da mesa e sentou na cadeira ao lado dela. Se recusar, volta ao marketing. Nenhuma sombra. Tem uma condição, ela disse. Transparência total, daqui pra frente. Combinado? Ele sorriu com os olhos. Temos um acordo, Moretti. Temos, Sr. Vilela. Arthur, quando estivermos a sós. A gaveta abriu com um clique. Uma pasta. Surgiu. Fundação Valença. Projeto piloto em Santa Marinha. Assistência técnica e financeira para pequenos produtores. Com foco em readaptação após acidentes de trabalho. O nome da cidade apertou a garganta de Lia. Coincidência? Ela. Tento. Planejo há meses. Ele respondeu sem teatro. Faltava alguém que conversasse com a realidade local. Meus pais se encaixam no perfil. Ela disse baixinho. Serão atendidos se cumprirem critérios, como qualquer família. Justo. Sempre. Por que se importar com um lugar que pouca gente sabe no mapa? Ela insistiu. Porque vim de algo parecido. Não Santa Marinha, mas perto o suficiente para lembrar o peso do céu antes da chuva. Lia assentiu. Aceito. Cargo. Projeto. Responsabilidade. Comece amanhã. Hoje avise sua família. Organize sua vida. E isso aqui, ela gesticulou entre os dois. Estritamente profissional. Certo? O susto que cruzou o rosto dele durou um sopro e morreu num meio sorriso. Certo. Clichês não nos servem. Semanas comprimiram-se numa agenda que mal cabia no relógio. Cristina Prado,
braço direito do executivo, ensinou atalhos e códigos do prédio. Sylvia observou a distância profissional, sem azedume. Caio ajudou a montar uma página leve, que carregava até em celular antigo. Lia traduziu jargões. Fluxo de caixa virou caderno do mês. Custo de oportunidade virou seu amarro aqui, falta ali. Reserva antes de risco. Crédito sem armadilha. Seguro para quem depende do próprio corpo. Resistências aparecem em qualquer prédio alto. Quem teme perder território, quem desconfia do novo, quem repete isso não dá retorno. Arthur cortou o ruído com uma linha. Retorno de longo prazo começa nas pessoas. 3 meses, ginásio da escola municipal, cartazes colados com fita, cadeira emprestada, microfone testado com paciência. Santa Marinha inteira coube ali. Lia abriu os trabalhos sem palco. Nada de milagre, nada de promessa. Só caminho pavimentado com organização. Reserva de emergência antes de qualquer sonho. Planejamento de safra. Contas sem juros que mordem. Golpes disfarçados de oportunidade. Arthur ficou ao fundo, quase invisível. Perguntas vieram sem cerimônia. Ela respondeu uma a uma. Um agricultor, mãos calejadas, disse. Primeira vez que entendo aonde meu dinheiro some. Aplausos curtos. Verdadeiros. Os relatórios do trimestre trouxeram mais que métricas. Histórias, dona de banca, que separou as primeiras notas do mês, antes de comprar mercadoria. Pedreiro que trocou o rotativo por um plano de 2 semanas. Jovem que abriu conta para guardar o que sobrava dos bicos. Retenção acima do previsto. Evasão abaixo da média. Concorrência em silêncio atento. Arthur folheou gráficos. Concluiu. É por aqui. Lia não festejou alto. Listou melhorias, módulos sobre golpes, com verniz digital, parcerias com cooperativas, oficinas nos bairros. Ele assinou embaixo. À noite, a cidade virava mapa de confidências. Na varanda de vidro, Nova Aurora parecia maquete luminosa. Uma moldura, antes virada, agora dava para fora. Foto de Arthur, com o pai, em estrada de terra. Chega de esconder, ele disse, sem explicar. Lia entendeu, em outra tarde. Colocou a coxa da mãe sobre a mesa de reunião. Lembra de onde eu vim quando a planilha estiver boa demais? Ele riu baixo. A lembrança está contratada. O convite do Fórum de Inclusão Financeira, em Brasília do Norte, chegou com pompa. Arthur decidiu sem rodeios. Boc, no palco. Auditório cheio. Luz fria. Nomes grandes. Lia falou sem enfeites. Correlação não é espalhar dinheiro ao acaso. Renda que pinga precisa de base. Reserva vem antes de risco. Garantido sem explicação, costuma esconder armadilha. Disciplina compra juros de paz. Uma voz perguntou. Como convencer quem ganha pouco a investir? Sem prometer o impossível, mostrando que organização liberta, ela respondeu. O aplauso de pé começou tímido. Cresceu. No corredor, Arthur apenas assentiu. Orgulho que não pede discurso. Na volta, passaram em Campo Claro. A lâmpada da portaria do prédio amarelo era nova. Lia subiu. Deixou uma cafeteira simples para Rita. Desceu com passos leves. No carro, silêncio que faz companhia. Você esticou a ponte entre 2 mundos, ele disse. Quem esticou foi quem abriu a passagem e exigiu transparência. Ela devolveu. O meio sorriso dele bastou. A divisão ganhou musculatura e nome próprio. A cada turma, menos medo e mais lucidez. A cada reunião, menos jargão e mais clareza. Entre os dois sem pressa e sem promessas vazias. Quando divergiam, argumentavam. Quando concordavam, executavam. Em madrugadas quietas, Nova Aurora parecia respirar devagar. O escritório, então, era lugar onde propósito criava forma. Lia olhava o horizonte e pensava nos degraus ainda por subir. Arthur, ao lado, dizia. Sem atalho, com critério, a gente chega. Chuva mansa, contra o vidro. Revisão do 2º ciclo de Santa Marinha, concluída na mesa. Trabalho excepcional, ele disse, fechando a pasta. A linha que os dois desenhavam desde o início seguia nítida e respeitosa. Às vezes esqueço que a solidão também é custo, ele confessou, sem máscara. E que coragem tem preço.
Ela respondeu, sem floreio. O silêncio entre os dois não era vazio. Era pacto. Do lado de fora as nuvens clareavam devagar. Dentro, continuaram planejando o próximo passo. Porque histórias como essa não pedem ponto final. Elas pedem continuidade.